Oi, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a professora Janaína, professora de Geografia, e eu vim conversar com vocês um pouquinho antes da aula começar. Então, assim, gente, eu espero que vocês estejam todos bem, espero que vocês estejam em casa, com saúde, mantenham a tranquilidade. A gente está vivendo um marco histórico. O que é isso? O marco histórico é algo muito sério, muito grave ou muito discutível que acontece na sociedade, que faz com que as pessoas tenham que repensar a sua forma de vida. E basicamente é isso que está acontecendo com a gente agora. Nós estamos em casa, tentando manter as nossas atividades ou tentando reformular as nossas atividades. E a gente precisa se adequar a esse novo momento. Então, basicamente, a gente está vendo na atualidade aquilo que a gente estuda nos livros, certo? Então é necessário que a gente tenha um pouco de paciência, é necessário que a gente entenda que a gente está se adaptando. E é sobre isso que eu vim falar com vocês rapidamente hoje, certo? Então, existem algumas coisas que eu preciso explicar antes que a aula comece de fato. Eu também estou me adaptando a esse modo novo de dar aula, né? Essa aula que eu fiz para vocês foi com algumas ferramentas que eu ainda estou testando. Então, se caso, né, não der certo, eu vou mudar essas ferramentas para que fique mais claro, para que vocês entendam o conteúdo. Daqui a alguns minutos vai começar, né, a segunda parte da nossa aula. E ela, na realidade, é uma revisão. Antes das nossas férias, vocês tiveram alguns conteúdos que eu mandei em formato de podcast. Só que esses conteúdos são um pouco abstratos, né? Eles são um pouco complicados também, para que você entenda melhor, né, a nossa matéria de antes das férias. Eu tô fazendo essa revisãozinha para vocês, certo? Então, funciona do mesmo jeito. Eu tô revisando o capítulo 4, que é onde a gente parou, né, da apostila número 1 de vocês. E para que você consiga compreender melhor, você pode fazer as suas anotações no caderno, certo? No fim desse vídeo, eu vou voltar novamente para explicar sobre a atividade que vocês precisam fazer para mim, certo? É isso, bons estudos. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição. Vou deixar o meu e-mail novamente com vocês. Vamos ter paciência, a gente vai conseguir se adaptar, certo? É isso, boa aula! Bom, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa revisão. Na realidade, gente, tá todo mundo se adaptando, né? É um teste, na realidade, sobre como a gente vai fazer as coisas, né? Principalmente em relação às aulas. E o meu objetivo com essa revisão, basicamente, é só refrescar, né, a memória de vocês sobre aquele conteúdo que eu mandei para vocês ali em formato de podcast nas 2 últimas semanas de aula que a gente teve. Como vocês sabem, né, eu sou a professora dos memes e isso não vai mudar nessa aula, né? Eu espero que vocês tenham paciência, é o meu jeito, né? Eu espero que não incomode vocês. Na realidade, meu objetivo é deixar a aula mais interessante. Então, se caso não estiver no estilo que vocês gostem, podem falar comigo, não tem problema nenhum. Outra coisa que eu gostaria de falar é que eu tô gravando em casa, né? Tá todo mundo em casa, tá todo mundo na quarentena. O meu bairro é extremamente barulhento, né? Tem muita criança, tem muito motoqueiro, as pessoas gostam de brincar de Velozes e Furiosos, as pessoas gostam de falar alto, né? E eu peço desculpas para vocês se caso eu estiver dando aula e de fundo aparecer, de repente, o carro do ovo, o carro do gás, o carro do pão, a campainha tocar, né? Eu espero que vocês tenham paciência em relação a isso. Então, na realidade, a gente vai voltar um pouquinho, né, no capítulo 4, que fala de temas que são bastante abstratos, né? A gente está falando de um passado do nosso planeta que ainda, né, precisa ser bastante estudado. E os livros de vocês, eles são compostos, principalmente de geografia nesse aspecto, por teorias, né, que já foram testadas, né? Então, no passado, a gente teve vários cientistas que falavam, né, das suas teorias e tentavam comprovar as suas teorias. E vai ser assim que ao longo da história que a gente vai conseguir explicar determinados fenômenos, né? Como vocês sabem, a gente já conversou bastante sobre isso. Tudo está ligado à história, tudo está ligado às ciências humanas. E é necessário que a gente volte no passado para explicar o presente.
Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o capítulo 4. Se você quiser abrir o seu caderno na data de hoje para fazer as suas observações, seria bastante interessante. Todo mundo já tem o meu e-mail. Se caso você ficar com alguma dúvida, manda um e-mail para mim, fala o número do slide, daquilo que você não entendeu e assim por diante. Então a gente vai começar a falar sobre o capítulo 4, que é dinâmica da Terra e estruturas geológicas, certo? Então, né, como eu falei para vocês, eu sou a professora dos memes, né? Nesse momento a gente está passando por uma questão bastante séria, né, no planeta Terra. A gente está se remoldando e se readaptando, né? Uma coisa que é importante observar para vocês, do ponto de vista da geografia, é que os vírus, as bactérias e entre outros micro-organismos, eles viviam no nosso planeta muito antes da nossa existência, né? Então seria interessante a gente analisar a quarentena como mais um dos aspectos do planeta que a gente vive, né? Esse vírus que está aparecendo agora e tudo mais, ele tem uma correlação com uma vida que já existia no nosso planeta, inclusive antes da nossa existência, né? Lembrando que a nossa espécie pertence, né, a um grupo que é o grupo dos primatas, tem mais de 60 tipos de primatas, né? E de repente a gente, né, esteja aqui nesse planeta para aprender, né, mais sobre ele. Vamos falar então sobre uma teoria, né, que foi uma teoria bastante ridicularizada na sua época. E é uma teoria que tem vários nomes, né? No livro de vocês ela aparece bastante como teoria de Wegener ou teoria da Pangeia e tudo mais. Tem inclusive uns desenhos nos cadernos de vocês sobre a Pangeia, né? Essa teoria ela vai ser defendida por um alemão chamado Alfred Wegener. O Wegener, ele analisou, né, alguns pensadores do passado e ele conseguiu entender que esses pensadores do passado, né, do passado dele ali, já conseguiam entender que a Terra tinha uma estrutura, que ela tinha uma divisão, né, e essa divisão era feita em camadas. Então, no caderno de vocês, inclusive, tem, né, um desenho que fala sobre a estrutura básica do planeta Terra, que é um núcleo, manto e crosta, que parece, assim, né, com a estrutura de um ovo frito. Nessa imagem que está na esquerda de vocês, vocês têm essa estrutura mais detalhada. Então, você tem as divisões do núcleo, que é o interno e o externo. Lembrando em consideração que o núcleo é como se fosse o coração do nosso planeta, né? Ele que fornece calor aí e tudo mais de dentro para fora para o nosso planeta. A gente tem um manto e a gente tem um manto superior, né? Então, a gente tem duas divisões aí do manto. Lembrando, né, que é no manto que fica uma matéria que a gente chama de magma, que é aquela rocha que fica derretendo o tempo inteiro, que aparece ali, né, quando um vulcão entra em erupção. Quem assistiu O Senhor dos Anéis sabe do que eu tô falando. Tem um meme bastante bacana, né, aqui do lado direito, que está falando sobre como a sociedade científica via o Wegener quando ele falou das suas teorias, né? O Wegener vai afirmar no começo da sua teoria, lá em 1910, 1912, que no passado todos os continentes eram juntinhos. Então ele fez uma ligação ali na cabeça dele, né, falando sobre a correlação que tem entre a estrutura interna no nosso planeta e a externa ao longo da história. E aí, quando ele apresenta essa teoria, ele vai usar um dos primeiros argumentos que vai ser conhecido, que vai ser o argumento do encaixe. Ele vai analisar, né, um mapa e vai perceber que a costa da América Latina, o lado direito, né, inclusive o que compete ao Brasil, ele se encaixa perfeitamente ali com o sul da África, como se fosse um quebra-cabeça. Então, esse vai ser o primeiro argumento aí do Wegener para falar que no passado todos os continentes eram juntinhos. Só que como os argumentos dele ainda não tinham sido comprovados de fato, a comunidade científica não deu muita bola para ele, né? É importante a gente falar, galera, sobre o papel do cientista no passado. O cientista, ele era aquele indivíduo que conseguia perceber que todas as áreas da ciência estavam interligadas. E ele costumava estudar tudo junto, né? Então, por isso que eu falo que o Wegener
antes, né, de criar uma teoria geográfica, era um cientista. Então, em resumo, após observar tudo isso, inclusive os cientistas do passado, o Wegener vai ser aquele indivíduo que vai afirmar que todos os continentes eram colados uns aos outros no passado. Uma pequena pausa para tomar uma água, né? Importante, já que eu falo bastante, vocês me conhecem. Então aqui a gente tem uma fotinho, né, desse cientista alemão, um memezinho, né, como é claro, da professora Janaína. E aqui a gente tem, né, uma imagem sobre o principal argumento da teoria do Wegener. Então, no primeiro momento, o Wegener, ele observa primeiramente, né, a América do Sul e a África, e ele percebe ali que esses dois espaços, eles têm ali um encaixe que parece um quebra-cabeça. Então, é necessário a gente entrar um pouquinho na cabeça do Wegener, né? É importante que a gente compreenda como que esse cientista estava pensando. Então, agora a gente vai fazer um papel um pouquinho mais analítico, né? E psicológico também. Gretchen, te amo. Então, no passado, lá por volta do século XVI, alguns cientistas já tinham começado a produzir alguns estudos sobre, né, a estrutura do nosso planeta. E vai ser por conta disso, por causa dessas leituras, que o Wegener vai começar a fazer suas pesquisas, né? Vai ser também no século XVI que o continente americano vai ser descoberto. E por conta disso, se percebe lá no século XVI, por conta das grandes navegações que vão ser levadas ali por Portugal e Espanha, vai ser por conta desses novos mapas que vão aparecer, inclusive a origem do mapa mundi aí do século XVI, vai ser por conta dessas novas descobertas que esses cientistas do século XVI vão ficar cada vez mais empolgados para escreverem sobre suas teorias. E vai ser lá em 1910 que o Wegener vai começar a se questionar sobre isso, muito tempo depois. Para você que não lembra, no século XVI, a gente teve ali o fim da Idade Média, feudalismo, Idade das Trevas e tal. E a gente vai ter o começo, né, de uma espécie de saída que a Europa vai ter para o restante do mundo. Então, antes, a Europa, ela olhava mais para si até o século XVI. Até porque, na Idade Média, era a igreja que mandava em tudo. Então, a gente tinha uma sociedade que era teocêntrica. A partir do momento que a igreja começa a cair e começa a passar por reformas e a renascença surge, o homem europeu, ele vai deixar de olhar para suas terras, para os seus feudos, e ele vai começar a querer conquistar o restante do mundo. E vai ser nesse contexto das grandes navegações que que a Espanha e Portugal vão começar a buscarem aí, né, os seus exploradores para conquistarem uma parte do mundo. Então vai ser nesse contexto, por exemplo, que o Brasil vai ser descoberto, entre aspas, né, galera? Até porque os índios já estavam aqui. E esse contexto de descoberta a gente já falou bastante. E a gente tem também a colonização de alguns países africanos, também liderados aí por Portugal. A Espanha também vai dominar uma parte do mundo. E qual era o interesse desses grandes navegantes? De colonizarem e explorarem, né, novas terras para darem mais poderes para os seus estados, para os seus países. Né? Então a gente vai ter Cabral, a gente vai ter ali no México a chegada do Hernán Cortés também, que vai acabar ali com a vida dos astecas. Então, através desse pensamento que o homem começa a conhecer e questionar o mundo, e ele começa a deixar os seus escritos para o mundo também, que vão ser estudados inclusive até hoje, né? Você, lembrando do seu sexto, sétimo ano, ou até no primeiro ano, você percebe que tem matérias aí que falam bastante sobre o passado. Mas voltando aí sobre as teorias do Wegener, ele vai começar a analisar os mapas mundi e ele vai perceber que o encaixe não é só no continente americano e no continente africano, né? A gente tem esse meme aí do Pikachu, porque eu acho ele muito bonitinho, né? Porque é a partir do conhecimento que as pessoas têm de mundo que se conquista esse mundo, né? Então tem um certo conhecimento nesse meme, né? Saudades, né, de ver desenho. Então, ó, para você lembrar, quando a gente falar novo, velho, novíssimo mundo e tal, a gente vai lembrar dessa configuraçãozinha que tá aqui, ó.
Então, o mundo, né, ele começa, principalmente o mundo ocidental, ele começa pela Europa. Então, você pode pensar em gregos, romanos e assim por diante. Então, a gente vai chamar a Europa de Velho Mundo, né, porque ela é o começo aí do mundo. E a gente tem o Novo Mundo, que é um mundo que vai ser descoberto a partir aí do século XVI, né, entre aspas também, e que vai ser o continente americano. E você tem o Novíssimo Mundo, que é o que a gente chama hoje de Oceania. Então, se aparecer em algum exercício ou algo parecido, essa nomenclatura, relembre. Velho Mundo, Europa, Novo Mundo, Américas e Novíssimo Mundo, Oceania, certo? Lembra aí. Vai ser nesse contexto de busca, né, por novas terras que a gente vai ter a configuração de alguns países que a gente conhece hoje. Em 1910, o Wegener ele vai começar a fazer algumas afirmações, né? E mesmo dentro desses argumentos que ele vai criar, a comunidade científica ainda vai duvidar dele. Quando eu falo que a comunidade científica duvida do Wegener, eu estou falando que os outros cientistas, né, que também escreviam livros e estudos e tudo mais, eles não botavam muita fé no que o Wegener estava falando, porque até esse momento os argumentos dele pareciam vazios. Então aí está a importância, né, de você construir um bom argumento. Então, ó, segundo Wegener, há 220 ou 180 milhões de anos atrás, existia, né, um aglomerado aí de terras no nosso planeta, que era a Pangeia. A Pangeia significa toda, pan, terra, geia. Então, todos os continentes eram juntinhos, assim, uns com os outros, igual, tá nesse esqueminha aí da esquerda. Quais vão ser os argumentos que o Wegener vai utilizar para comprovar a teoria dele, né? Então, a primeira coisa vão ser alguns indícios, alguns fósseis que são parecidos e que têm um certo parentesco, que vão ser encontrados em países diferentes, mas que se encaixam entre si. A gente tem a descoberta, eu não lembro o nome dessa árvore, né? A gente tem uma árvore que é característica do Brasil e do sul da África, né? Que são da mesma família, né? Inclusive tem poucas gerações entre elas ali que comprova que no passado eles foram o mesmo. E a gente tem vários outros fósseis e várias outras espécies que são parentes e que são encontrados em lugares extremamente distantes, né? Então, vai ser por conta da descoberta desses fósseis parentes e algumas outras espécies aí que o Wegener vai começar a formular o seu argumento, né? O outro argumento dele é que vão existir vários continentes que vão se encaixar uns nos outros. Opa, preciso tomar uma água. Vão ter vários continentes que vão se encaixar uns nos outros, mas eles estão longe, né, ali e tal. Vou tomar uma água, gente, peraí. Vou... Então, dando mais vazão aí para os argumentos do Wegener, ele vai falar que nesse mesmo período, né, de 200 milhões de anos atrás, lembrando, né, gente, que essa conta, que essa análise do passado, quando a gente fala de milhões de anos, ela é uma estimativa, né, ela ainda não foi comprovada. Faça uma ideia, faça uma média de. Então, o Wegener ainda vai falar que nesses 200 milhões de anos atrás, a gente vai ter o rachamento da Pangeia. E esse rachamento da Pangeia, que vai ser bem devagarzinho, ele vai dar origem para dois subcontinentes, a Laurásia e a Gondwana. Então, vai ser através aí dessa divisão, que vai ficar uma no norte e outra no sul, que vão surgir, né, alguns continentes que inclusive a gente já conhece hoje. Então, no norte, né, da Laurásia vai nascer, então, a América do Norte, a Europa e a Ásia. E da Gondwana, um adendo importante, todo lugar que você vê uma aula falando da Gondwana, a pessoa pronuncia de um jeito diferente. Então, assim, gente, se eu tô pronunciando errado, desculpa, tá? Então, assim, da Gondwana, né, a gente vai ter América Latina, a gente vai ter uma parte grande da África, a Antártida e a Índia, né? Então, a Índia vai ser um pedacinho aí que vai se soltar, mas depois vai se juntar. Mas depois eu falo sobre isso.
Então, o Wegener ele vai usar todos esses argumentos aí para tentar explicar para a comunidade científica que a teoria dele tinha algum sentido, né? Só que o que vai acontecer? O Wegener ele vai estudar muito, né? Ele vai observar muito aí a natureza, mas ele não vai conseguir explicar o porquê que os continentes se movimentam. Ele vai conseguir explicar a Pangeia, a separação dos continentes, a Laurásia Godiwana, vai conseguir confirmar a média dos anos que ele acha que isso aconteceu, mas ele não consegue aí, né, explicar o porquê que os continentes se mexem, né? Até porque a Terra está em movimento, né? A gente já sabia aí da ideia da rotação e da translação, mas o Wegener ele não consegue explicar, né, nem correlacionar, inclusive, com os movimentos da Terra, o do porquê dos continentes se mexerem. Então, em 1930, o Wegener morre com seus estudos incompletos, né? E isso vai ser bastante triste aí para a comunidade científica. De repente, mais uns 10 anos ele conseguisse comprovar aí o que ele queria. Então, apesar dos pesares, o Wegener ele vai conseguir concluir o seu processo analítico de separação dos continentes. Então, a gente tem a Pangeia Pantalassa aqui à esquerda, aí depois você tem a Laurásia Godiwana, e a gente tem o mundo moderno tal qual ele é hoje, né? Mas aqui eu tô falando do aspecto físico, não do aspecto social, que a gente sabe que tá bem mais complicado, né, gente? Então, galera, essa é a primeira etapa da nossa revisão. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Aguardem as orientações sobre a atividade que vocês precisam fazer, né? Até porque hoje a gente tem atividade na plataforma. Foi um prazer, eu espero que todos vocês fiquem bem, fiquem em casa. Beijos! Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês tenham rido pelo menos um pouquinho, porque eu fico muito feliz quando vocês se divertem pelo menos um pouco, certo, gente? Então, eu vou explicar agora como vai funcionar a atividade que já tá em anexo para vocês aí. Seguinte, vocês vão se colocar no papel de um cientista e vocês vão criar uma teoria. O tema dessa teoria é livre, você pode fazer sobre arte, economia, entretenimento, enfim, o que você quiser. E aí, você vai criar essa teoria e criar 2 argumentos que justifiquem essa teoria do mesmo jeito que o Wegener fez. Levando em consideração que vocês têm um prazo para entregar essa atividade, para devolver essa atividade para mim. E o mínimo, né, que você precisa produzir aí de forma escrita são 6 linhas. Se caso o seu argumento for muito complicado para que você explique de forma escrita, você pode fazer um desenho e colocar o desenho em anexo para mim, certo? Então é isso, gente. Bons estudos!